Boa noite. O Senado Federal aprovou esta semana a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Conhecida como PEC das domésticas, a nova legislação estende a esses empregados todos os direitos dos demais trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Para discutir o impacto das novas regras no país e as mudanças econômicas e culturais que poderão ocorrer, convidamos para participar do 3 a 1 a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre a aprovação da PEC das domésticas. Elas estão em boa parte dos lares brasileiros. Diaristas, babás, cozinheiras, governantas. O Brasil tem mais de 7 milhões de empregadas domésticas. Elas representam cerca de 15% do total de mulheres trabalhadoras do país, segundo o IBGE. A maioria é negra e menos de 30% tem carteira assinada e acesso à Previdência Social. A Constituição de 88 não garante a elas os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Depois de décadas de mobilização, foi aprovada esta semana a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC das Domésticas. A proposta traz 16 novos direitos, entre eles o FGTS, seguro-desemprego e seguro contra acidentes de trabalho. Os mais polêmicos são a jornada de trabalho de 8 horas diárias e a hora extra. Os empregadores têm dúvidas sobre como calcular os gastos extras e temem pelos custos que a mudança pode trazer para o orçamento da casa. Por outro lado, alguns representantes das domésticas questionam se a mudança realmente vai trazer benefícios para elas, já que podem correr o risco de perder o emprego. Esses direitos que nós estamos falando vão gerar aumento de custo. Para uma família que precisa de uma jornada de pelo menos mais 2 horas extras todo dia, se nós pegarmos um mês de 21 dias úteis, significa que vai haver um aumento de custo só na hora extra na ordem de 40%. Se eu pago 1.000, só a hora extra me aumenta em 40%. Sem contar o fundo de garantia, que é mais 8%. E o fundo de garantia, se eu demito, tem mais a multa de 40%, que é mais 3,2%. Então, a PEC está assustando tanto o patrão como o próprio trabalhador, que está, de um lado, contente, que vai ter mais direito, está assustado que pode perder o emprego. Então, a PEC ela pode se tornar a coisa melhor do mundo e, de fato, decretar a lei áurea no emprego doméstico brasileiro, ou ela pode ser o monstro que vai demitir milhares de mulheres. Deputada Benedita da Silva, há assim, quase que um senso comum de que a existência no Brasil de empregadas domésticas com as características predominantes, né, é vamos dizer assim, um resquício das relações de escravidão no Brasil. A senhora lutou muito no Congresso por essa PEC, foi relatora do projeto. O que isso significa efetivamente do ponto de vista da relação das empregadas domésticas com a sociedade brasileira, com as famílias que as contratam? Olha, o Brasil está mudando, e há muito tempo, né? Desde 1888, que as trabalhadoras domésticas, que vindo da Casa Grande, né, veio para acrescer a nossas famílias, principalmente a família brasileira, né, os seus dotes. Não apenas culinário, não aquela que passa, arruma, cozinha muito bem, ou aquele bom jardineiro, mas vieram também para cuidar da gente, da casa da gente, dos filhos da gente, dos netos da gente. E essa luta é uma luta que desde 1988, na nossa Constituição, nós já garantimos alguns desses direitos a essas trabalhadoras. E agora, o que é que nós estamos buscando
com essa nova medida que amplia esses direitos das trabalhadoras. Sequer vão chegar a todos os direitos dos demais trabalhadores, porque nós estamos criando uma nova categoria de empregador, e criando uma nova categoria de empregador, evidentemente, ele não vai poder estar regulamentado dentro, por exemplo, de uma lei que obrigue a que ele pague, que ele tenha os seus impostos a pagar, no mesmo moldes de uma grande empresa. Então, muda-se a relação de empregador e de trabalhador, culturalmente, porque também nós não poderemos mais ter em nossas casas trabalhadores e trabalhadoras lá de 1888. Agora nós vamos ter trabalhadores e trabalhadoras que começaram aqui no Brasil em 1988, que foi quando nós começamos essa grande luta. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para a ministra Adelaide. Por exemplo, quando você tem uma microempresa, uma empresa individual, e contrata um funcionário, um trabalhador, existe toda vamos dizer assim, uma normatização com relação a isso, né? No caso de uma família que contrata um empregado doméstico, nessa nova situação, com essa mudança que houve, a situação mais ou menos semelhante, embora a natureza do trabalho seja muito diferente, mas vamos dizer assim, a família, ela se torna quase que uma empresa familiar. Como é que vai ficar essa questão do ponto de vista da legislação? Quer dizer, a legislação já existente, ela é suficiente para estabelecer as novas regras do jogo? Bom, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. O que nós temos, qual é a situação hoje? A situação hoje agora no ano de 2013, nós comemoramos 70 anos da consolidação das leis do trabalho. Veio a consolidação das leis do trabalho, excluiu os trabalhadores domésticos no artigo 7º. Praticamente 30 anos depois, em 1972, veio uma lei que conferiu parte desses direitos aos trabalhadores domésticos. Veio a nossa Constituição Cidadã, 16 anos depois, e conferiu também parte dos direitos. Então, nós convivemos, nós temos, o Brasil hoje, segundo dados recentes da OIT, o Brasil é o maior empregador de trabalhadores domésticos do mundo. E nós convivemos com uma situação que nós temos uma gradação, trabalhadores urbanos e rurais e trabalhadores domésticos. Essa gradação faz com que os trabalhadores domésticos sejam discriminados em relação aos demais trabalhadores, e sendo trabalhadores de muita importância para o nosso dia a dia. Agora, quando você pergunta em relação a digamos assim, a essa microempresa e o trabalhador doméstico, não tem muita diferença, nem tem muita diferença de encargos. Porque, veja bem, vou falar do meu caso, eu tenho 2 empregadas domésticas, uma em Goiânia e outra em Brasília. Para mim não vai fazer diferença alguma, porque nós temos uma lei que já estabelece o fundo de garantia e o seguro-desemprego, mas de forma opcional. Eu digo que nenhum país do mundo tem uma lei opcional, mas no Brasil nós temos uma lei opcional. E eu, utilizando dessa lei opcional, eu já recolho fundo de garantia. E minhas empregadas também já trabalham 8 horas. O que eu estou dizendo é que o ônus não é tão grande assim. Estão fazendo um alarde muito grande em relação à PEC, porque o ônus não é muito grande. Nós temos hoje em todos os jornais, em alguns jornais nós temos um levantamento, que o acréscimo é 6,35%. Porque o acréscimo que vai ser criado de imediato e de auto-aplicável é praticamente quase insignificante. Estão dizendo que vai haver demissão em massa. Então, o que eu digo é que é perfeitamente suportável nos orçamentos domésticos, por mais apertado que seja o orçamento, é perfeitamente suportável os acréscimos que virão. E isso se nós considerarmos também que nós
convivemos com uma Constituição cidadã, que proclama que todos são iguais, né, que todos têm iguais direitos. Essa PEC, eu diria que é a PEC da igualdade, e que nós temos, ontem foi proposto lá no Senado, eu estava presente, que ela também se chame a PEC Benedita da Silva, né? Temos a honra de ter aqui a deputada Benedita conosco, e estão fazendo alarde em torno dos acréscimos. Agora, está certo que a regulamentação ela pode vir com uma redução de alíquota de INSS, algo que possa compatibilizar, porque o serviço é prestado no setor não lucrativo, que é nas nossas residências, né? Mas esse acréscimo não é tão significativo assim, e em nome de acabar com a discriminação, botarmos um fim nesse resquício da escravidão, eu considero que é perfeitamente suportável para as famílias brasileiras, e a adequação ficará por conta de lares que têm 3 empregados domésticos, pode reduzir para 2, né? Pode haver uma adequação digamos assim, nesse contingente de trabalhadores domésticos, mas não considero que vai haver demissão em massa e nem que vai haver um prejuízo muito grande. Antônio Barros, você que lidera aí a categoria, como é que você acha que vai repercutir no dia a dia essa decisão? É o seguinte, a PEC 478, ela está sendo esperada pela categoria dos empregados domésticos com grande ansiedade, tá? Porque o Brasil, ele foi descoberto em 1500, e Pedro Álvares Cabral, quando trouxe nas naves, já trouxe as mucambas, que eram consideradas empregadas domésticas. Nós estamos em pleno ano 2013, 513 anos depois do descobrimento do Brasil, ou seja, o que eu estou querendo dizer, que é uma das categorias mais antigas que existe neste país e é uma das categorias que menos direito tem. O que é que empregado doméstico tem direito hoje em dia? Tem direito a aviso prévio, 13º salário, férias de 30 dias, 1/3 do abono de férias. A trabalhadora doméstica grávida, ela tem estabilidade, como é que se diz, do emprego. Empregado doméstico não trabalha feriado, mas ainda tem uma série de direitos para serem estendidos aos trabalhadores domésticos. Nós não temos direito a FGTS, não temos direito a seguro-desemprego, não temos direito a hora extra, não temos direito a adicional noturno, não temos direito a salário de família, não temos direito a acidente de trabalho, não temos direito a uma jornada digna de trabalho de 44 horas para o empregado doméstico. Porque a trabalhadora doméstica, que ela dorme no emprego, ela é escravizada. Ela não tem hora para acordar e ela não tem hora para dormir. Muitas das vezes elas se recolhem depois que a patroa chega da faculdade. Às vezes a patroa chega da boate 3 horas da madrugada e vai acordar a empregada doméstica. Além de não ter seus direitos garantidos, como é que se diz, por lei, o empregado doméstico ele é muito discriminado. Ele é muito humilhado, tá? Em casa, como é que de família. Então, chegou a hora, certo? Dos nossos governantes olharem com mais carinho e com mais respeito para a categoria dos trabalhadores domésticos e ver que é uma categoria de uma classe trabalhadora. Nós se unimos, tá? Nós temos parlamentares lá dentro, como a senadora, a deputada Benedita da Silva, que na época foi senadora, como é que se diz, Benedita da Silva, ela sempre levantou a bandeira dos trabalhadores domésticos. E nós não estamos, como é que se diz, sozinhos, porque tem gente trabalhando por nós lá dentro, porque enquanto eles estão no Congresso, enquanto eles estão na Câmara dos Deputados, quem está tomando conta dos seus filhos nas suas residências, tá, são os empregados domésticos. Não vai gerar desemprego, vai continuar tudo a mesma coisa. Toda vez que tem um projeto de lei que vai beneficiar os empregados domésticos, causa um terror, como é que se diz, na sociedade. O custo vai ser, como é que se diz, muito pouco, tá? Pelo seguinte, qual é o empregador que vai conseguir
mandar toda a roupa de uma família para uma lavanderia. Ele não vai ter condições. Qual é o empregador que vai ter condições de mandar toda a família comer no restaurante diariamente? Não vai ter condições. Qual é o empregador que vai ter que manter todos os filhos numa creche? Também não vai ter condições. Então a solução é ainda, como é que se diz, o empregado doméstico, porque lá ele vai lavar, vai passar, vai cozinhar e vai arrumar a casa. O custo vai ser pouco demais esse para o empregador. Está causando, como é que se diz, esse tumulto todo, não vai gerar, como é que se diz, desemprego. O empregado doméstico é uma mão de obra que a pessoa sempre precisa. Qual é a despesa que o empregador vai ter? Depositar 8% do fundo de garantia, como é que se diz, todo mês, na conta do empregado, como é que se diz, na Caixa Econômica. O dia que esse empregado for demitido, as parcelas do seguro-desemprego vão ser pagas pelo FAT, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o empregador, esse não vai ter como despesa, esse caso como é de hora extra, vai ter hora extra, é só se sentar, empregador e empregado, você vai trabalhar 8 horas por dia, quando você você viajando, você já se recolha, não é preciso você fazer mais nada para você não pleitear, como é que se diz, hora extra. Tá? Nós vamos ter que fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco discutindo a PEC das empregadas domésticas. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje debate o impacto da PEC das domésticas na legislação brasileira. Estão aqui conosco a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros. Nós vamos retomar nossa conversa aqui ouvindo a deputada Benedita da Silva sobre a regulamentação da PEC, porque, por exemplo, os empregadores eles não têm uma situação jurídica bem definida ainda. Por isso é preciso regulamentar para que eles possam saber dos seus deveres. Como nós já ouvimos aí da nossa ministra, não é tanto assim. O pior vai ser se eles não puderem arcar com a responsabilidade deles e terem que dispensar uma mão de obra tão útil para casa, uma mão de obra que faz mamadeira cedo, que bota o café da manhã, né? Uma mão de obra que fica até mais tarde, como bem colocou o nosso presidente aqui, representante das nossas domésticas, como é importante tê-las em casa. Então, não podemos abrir mão desse trabalho. Então, criamos, sim, uma nova categoria de empregadores e a regulamentação vai ajudar para que o empregador possa arcar com a sua responsabilidade. E tem uma outra questão que eu tenho colocado muito. Hoje, a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico, ele precisa estar informado. Hoje, se eles não têm maiores informações, eles não podem lidar com os equipamentos sofisticados que nós compramos para nossas casas, que às vezes vem ou em espanhol ou em inglês. Isso tudo conta para o trabalhador. Ele precisa estar informado quando ele vai atender um telefone que é muito mais moderno, né? Quando ele vai usar uma batedeira, um liquidificador, tudo mudou. Nós temos essa experiência, porque eu sou ex-empregada doméstica e lidei com outra coisa, eu lidei com ferro de carvão. Então vamos pensar, hoje não, é o elétrico. Eu teria que fazer uma reciclagem para poder prestar um bom serviço em que pese continuar uma excelente cozinheira. Então é importante que nós tenhamos em mente de que esse trabalho é um trabalho útil para a cultura, principalmente da classe média, que precisa desses e dessas trabalhadoras, e que nós estaremos regulamentando. Eu estou dando ênfase nessa questão, até porque a ministra colocou de que
estão fazendo um estardalhaço e é preciso informar que não vão pagar tanto assim. Agora, para concluir, eu digo o seguinte: eu também tenho 2 empregadas na minha casa, com todos os direitos, até porque eu sei o que é não ter direito. Então, com todos os direitos. Agora, se eu olhar para o meu orçamento e ver que eu não posso ter 2, eu vou ter uma. E vou tentar dividir as tarefas de casa com a família. Porque essa mesma trabalhadora, ela trata o trabalho para a família. E essa família nem sempre é uma família de 2. É de 4, é de 6 e tem algumas que são até de 10. Ministra, o que precisaria então ser regulamentado para que essa lei pudesse vigorar com todas as garantias para as 2 partes, né? Porque o empregador também tem direitos. Para responder essa pergunta, eu posso precisar me socorrer da deputada Benedita. Mas o que eu digo é que a regulamentação precisa estar bem atenta em relação às peculiaridades do trabalho doméstico. Por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas com a jornada, com o controle da jornada. Se formos olhar para o controle da jornada na CLT, pode ser feita por ponto eletrônico, pode ser feita manual, pode ser feita digital. Mas as peculiaridades do trabalho doméstico, a relação de confiança que existe entre o trabalhador e o empregador ali no âmbito da própria residência, né? No que se refere aos recolhimentos, um ponto que eu considero que precisa ser bastante olhado na regulamentação são as formalidades. Não pode haver excesso de formalidade, porque você imagina uma dona de casa, um empregador doméstico, precisar chegar ao ponto de precisar contratar um contador para atender às formalidades da contratação doméstica, da jornada, do recolhimento do fundo de garantia. Vai acabar acontecendo, né? Não, pois é, mas a regulamentação tem um papel muito importante, porque na hora que for regulamentar, a deputada Benedita, que estará lá atenta para isso, e os outros deputados também, para não criar excesso de formalidade, porque a natureza do trabalho é a informalidade. Isso precisa estar presente na regulamentação para não dificultar muito a vida dos empregadores. Ministra, Também, ministra, desculpe só para a gente polemizar um pouco mais sobre isso aí. É porque eu acho que tem a ver com governamental. Um pouco com isso. Quer dizer, nós, é da cultura brasileira, principalmente da elite brasileira, do patriarcado brasileiro, uma relação com os empregados que é quase de agregado. Você tem situações assim de envolvimento afetivo com a família, a empregada fica décadas junto com a família, cria os filhos, depois ajuda a criar os netos. É um envolvimento muito, vamos dizer assim, que varia muito de uma família para outra, que tem relações que envolvem amizade e, ao mesmo tempo, relações que são autoritárias, relações de dependência afetiva, quer dizer, é um mosaico muito grande. Quando se estabelece uma legislação como essa, se cria um padrão. Se estabelece um padrão, quer dizer, uma norma geral que tem que ser obedecida por todo mundo. Até que ponto esse padrão ele pode superar essa cultura que já existe, que é secular, que vem do Brasil colonial, que vem da relação entre a Casa Grande e a senzala? Eu considero que essa interferência, ela não será muito grande. O padrão não muda muito. Aí eu volto a transpor para a minha relação com a empregada. Eu tenho uma empregada que fica em Goiânia e eu combino com ela para ela trabalhar até às 16 horas. É uma relação de confiança, que nem você falou, eu confio plenamente que ela vai trabalhar até às 4. Qual é a providência que eu posso tomar agora? Estabelecer um caderno de ponto, alguma anotação manual mesmo, e ela vai anotar para mim que saiu 15h58, 16h10, porque o trabalho às vezes não terminou naquele horário correto. E essa minha empregada,
ela ajudou a criar a minha filha de 5 anos, as minhas filhas, uma, que na época uma tinha 5, outra tinha 7, e hoje uma tem 32, a outra tem 30. Então é isso que você falou. Agora, o padrão, esse padrão mais formal que vai ser estabelecido, vai levar apenas que eu tome alguma providência. Bom, eu não exijo nada escrito dela em relação à jornada. Seria aconselhável que a partir de agora eu tivesse pelo menos uma folha de ponto ali digamos assim, para regular essa jornada, mesmo porque eu não estou lá para... Por exemplo, a senhora lida com um advogado trabalhista, né? Essa relação é um mar de rosa, até a hora que entra um advogado na história. Eu fui advogada trabalhista 30 anos. Eu fui advogada trabalhista há 30 anos. Não, é bom que se adote precauções, isso é aconselhável. Eu tenho falado sobre isso, eu como ministra do Tribunal Superior do Trabalho tenho falado, dado algumas entrevistas. É interessante, e a Convenção 189 da OIT, que eu tive a honra de participar da conferência da OIT, que aprovou a Convenção de implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos, a deputada Benedita, participamos juntas, a deputada Vanessa Graziotin, participamos juntas. A convenção recomenda que a relação seja formalizada por escrito. E é uma relação de extrema confiança, e eu considero que essa confiança, inclusive, vai ajudar digamos assim, a cumprir o padrão estabelecido pela nova lei. Vamos ver aqui o Antônio Ferreira Barros. Antônio, como é que você imagina que vai ser essa mudança de padrão? Assim? O que eu vejo é com muita tranquilidade, tá? Toda vez que tem um projeto de lei, como eu já falei anteriormente, causa, como é que se diz, um terror. Já falei que não vai gerar desemprego. E tem mais um detalhe também, me lembrei agora. Na época que a deputada Benedita da Silva era senadora da República, que ela levantou a bandeira para ser obrigatório o FGTS para os empregados domésticos. Naquela época eu li uma matéria que, caso esse projeto fosse aprovado, em contrapartida, tinha um projeto do senador Edson Lobão, que naquela época era senador da República, que caso o projeto do FGTS, que hoje ele é ministro das Minas e Energia, que caso esse projeto fosse aprovado, em contrapartida, iria ter um projeto beneficiando os empregadores, que todas as despesas que o empregador tivesse com o empregado doméstico iam ser abatidas no imposto de renda. Inclusive, hoje, atualmente, o empregador que tem um empregado doméstico, ele pode abater as despesas que tenho com o INSS. Então, eu acredito, como sindicalista, que o empregador ele não vai ficar desprotegido. Acredito que os parlamentares, tá, vão criar um projeto de lei, projeto de lei para que eles sejam, como é que se diz, beneficiados. Agora, já estava passando da hora, certo, dos empregados domésticos serem beneficiados com esse direito. Por que muitos trabalham na informalidade? Porque muitos chegam no sindicato sem carteira assinada, porque eles sentem vergonha de ser empregado doméstico. Eles falam para mim: Barros, para que assinar minha carteira? Você só tem direito a aviso prévio, 13º férias. Me dói o coração de ver uma empregada doméstica que trabalhou 26 anos numa residência. Se o patrão sempre pagou direitinho, 13º salário, férias, 1/3 do abono de férias, ela pode trabalhar 30 anos numa casa que ela sai com uma mão na frente e outra atrás. Tem empregado doméstico que já saiu, certo, lá do sindicato, com 300 e poucos reais. Então, está passando da hora de virar essa página, como é que para os empregados domésticos, que agora sim os empregados domésticos vão dar sua carteira profissional para assinar. Eu tenho certeza. E eles vão se orgulhar de ser um empregado doméstico. Vão dizer: eu sou uma trabalhadora doméstica. Eu sou um trabalhador doméstico porque eu tenho todos os direitos assegurados por lei. Eu tenho direito a FGTS, eu tenho direito a seguro-desemprego, eu tenho direito a hora extra, igualzinho às outras categorias. Sabe por que eu falo que não vai gerar desemprego? É agora que muita gente vai querer trabalhar como empregado doméstico.
que tem todos os seus direitos assegurados por lei. Toda hora eu recebo telefonema, agora você é empregado doméstico. Você tem todos os direitos assegurados. Eles tinham vergonha, agora não vão ter mais. Porque eles vão se sentir respeitados, eles têm os mesmos direitos das outras categorias. Esse é o meu ponto de vista. Deputada, e como é que vai ser essa regulamentação? Olha, essa regulamentação, ela tem dois caminhos. Projeto de lei, que inclusive eu já apresentei na casa, porque como relatora da matéria, eu apresentei um substitutivo, dentro do substitutivo, atendendo, né, ali as trabalhadoras domésticas, discutindo também com o governo, pude ver que é possível criar-se um simples por parte, se o governo quiser, um simples, se o governo quiser também fazer redução no INSS. Tem várias formas de regulamentar essa PEC. Então, essa forma está sendo já discutida com o governo. E tem a outra, que são os projetos de lei de iniciativa da Casa, que já tomamos essa iniciativa, mas a partir da promulgação, eu quero crer que o governo já tem uma mensagem, ele tem pressa nessa... nós trabalhamos junto com o governo o tempo inteiro, então o governo tem pressa para mandar para casa a sua mensagem, a parte que lhe cabe, e nós já demos entrada na parte que cabe ao Legislativo. Então não haverá problema nenhum na regulamentação. A Câmara e o Senado, com raríssima exceção, porque o Senado foi unanimidade no primeiro e no segundo turno de votação, todos nós queremos acelerar e concluir esse processo. Agora, existem sim especificidades. Por exemplo, a empregada que dorme na casa da família, né? Agora tem hora extra, tem adicional noturno, ela dorme lá, ela a família dá a moradia, porque convém a ela, não porque convém à família. Às vezes mora longe, ela prefere dormir no emprego, do que ter que chegar todo dia naquele horário e sair. É uma opção, vamos supor. Como é que fica a situação com relação à questão de hora extra, adicional noturno? Não, a regulamentação, ela não vai tratar desses detalhes. Essa é uma relação do empregador e da trabalhadora. Mas eu estou perguntando porque isso... também existe o contrário. Quando o empregador precisa que a trabalhadora durma na casa. Mas é uma coisa subjetiva, assim. Objetivamente, vamos ouvir aqui a ministra, objetivamente, a pessoa dorme. Subjetivamente, ela pode dormir porque a patroa precisa que ela durma, ou pode dormir porque ela precisa dormir para não ter que todo dia se deslocar. Mas sabe o que? Mas nós estamos pulando etapas. De casa para o trabalho. A regulamentação é que vai pensar nessa questão. A que horas que você vai considerar horas extras? Quando e a que horas que você começa a considerar trabalho noturno? Porque se eu pego uma pessoa que começa às 4 horas da tarde, por exemplo, eu não posso considerar às 7 da noite, às 19 horas, que ela já está num trabalho noturno. Você está entendendo? Então, por isso é que tem que ter a regulamentação e a carga horária e no acordo do interesse do patrão e do empregador, porque é um trabalho doméstico, é uma nova categoria de empregadores, porque senão nós estaremos prejudicando esse trabalho. Não é uma empresa que você bate cartão às 7 horas da manhã e às 16 horas você está saindo. Eu estou levantando, nós estamos aqui para discutir os problemas. Então, mas eu tô colocando, existe essa situação. Não, essas situações são situações da relação de patrão e empregado. Sim, mas há um dado objetivo. Tá aqui, né? Há um dado objetivo, a pessoa dorme. Objetivo, ela dorme. Ela dorme. Ela pode dormir porque pediu, porque para ela é melhor, para não ter que se deslocar todo dia, ou ela pode dormir porque interessa a patroa que ela durma. Ela tem contrato de gaveta. Pois é, quando houver um litígio, porque enquanto está tudo de acordo, não é problema. Quando houver um litígio, aí isso vai bater na justiça, tem um advogado. Como é que fica? Como é que é? Existem as duas situações. Existe a situação
que o empregador precisa, né, tem uma pessoa idosa, tem uma criança, precisa que durma, e a situação que a empregada precisa dormir. Eu diria para você que tem diminuído bastante a situação que a empregada precisa dormir, mesmo porque elas não gostam. Elas preferem pegar 2 ônibus no final da tarde e dormir lá no barracão que elas alugam a 30 quilômetros de distância do que dormir na casa. Agora, quando dormir porque ela precisa, existem algumas... Ontem eu vi uma discussão interessante, vai precisar, deputada, implementação de políticas públicas. Por exemplo, programa de Minha Casa Minha Vida para as trabalhadoras domésticas. Porque a partir de agora, os empregadores que acolhem só porque ela precisa, eles vão evitar, para evitar discussão de horas extras. Então, algumas empregadas domésticas que dormem porque precisa, o empregador vai chegar para ela e dizer, olha, a partir de agora, com horas extras, eu não vou mais poder acolher você na minha casa, vai precisar que você durma na sua casa. Então, inclusive a presidenta da República no Dia da Mulher já anunciou várias políticas públicas para as mulheres e vai precisar implementar em função dessa alteração legislativa agora, também implementação de política pública para evitar que ela durma. Só para complementar essa questão da hora extra. Por exemplo, fazer um contrato, uma empregada doméstica vai trabalhar 8 horas mais tantas horas extras por dia, por exemplo, 2 horas extras contratuais por dia, ou as horas extras correspondentes a um dia no final de semana que exceda o total da jornada semanal. Como é que isso fica? Isso é a compensação. Ambas as coisas são possíveis. Depois vem a regulamentação, mas mesmo antes de regulamentar, é possível trabalhar às 8 horas por dia, desde que não ultrapasse 44 semanais, e mais 2 horas extras previstas no contrato. É possível. Agora, mais que isso, aí já é um problema, porque é a questão de saúde do trabalhador, né, que é protegido. Aí já extrapola o limite da jornada. E é possível também fazer a compensação. Digamos que a empregadora precisa do trabalho dela 8 horas no sábado, mas durante a semana precisa só 6. Pode fazer a compensação. Isso tudo tem que estar regulamentado num contrato. No nós contrato de compensação. Nós vamos ter que fazer outro intervalo, voltamos já com 3-1, debatendo a PEC das empregadas domésticas. Até já. O 3-1 está de volta com a presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, da deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e do presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros. Nosso debate hoje é sobre a PEC das domésticas e as mudanças acarretadas pela nova legislação. Muitas empregadas domésticas precisam também de alguém em casa para cuidar dos filhos enquanto trabalham. E como fica a situação dessas mulheres? Nós vamos assistir um depoimento sobre essa questão da repórter Aline Barcelos, da TV Brasil. As domésticas também têm domésticas. Quase 1 em cada 5 conta com a ajuda de uma colega de profissão. É o que acontece com Leide. Às 5 horas da manhã, ela dá um beijo no filho Douglas, de 6 anos, e segue para a casa da patroa, onde ganha R$ 700 para cuidar de um bebê. Leide, se você tivesse que formalizar a contratação da Maria, tivesse que assinar a carteira dela e pagar um salário mínimo para ela, teria condições de você ter essa empregada? Não teria, porque eu não ganho o suficiente para pagar para ela, né? O máximo que você pode fazer é isso? É isso. E você trabalha com carteira assinada? Trabalho com carteira assinada. Tudo certinho? Tudo certinho. Mas para ela não tem condições de... Não tem. Porque aí se eu for pagar para ela, eu fico trabalhar só para pagar para ela. Não compensa você ir trabalhar? Não compensa. E aí, são contradições no seio do povo?
Mas essas contradições, elas existem. E elas são de famílias que não têm condição e precisa deixar o seu filho, não tem creche para deixar. Então, o poder público tem que também fazer o acompanhamento dessas mulheres, né, e famílias que precisam ter uma assistência maior para que elas possam trabalhar fora do seu lar. Isso é uma realidade. Agora, isso não muda o fato de que é preciso regulamentar a situação, porque não pode haver exploração nesse trabalho. Tem que haver um reconhecimento desse trabalho. Nós não podemos, de forma nenhuma, dentro de uma situação social, criarmos uma outra situação social. Por isso, e a ministra disse, e eu concordo, que o governo, associado à regulamentação da trabalhadora doméstica, sabendo que a trabalhadora doméstica, quando vai trabalhar, também deixa seus filhos para outras pessoas tomarem conta, tem que dar a elas também condição de creches, né, da escola para filho, dar um suporte ao poder público com políticas públicas que ela fique cada vez mais independente dessas situações. Porque o que nós não podemos, de forma nenhuma, o poder público não pode, né, e o legislador não pode, aceitar que haja esse tipo de trabalho. A situação existe e, por isso, nós estamos procurando corrigir. Porque se partimos para essa questão, não é essa a melhor referência que nós teremos para fazer justiça e reconhecer direitos dessas trabalhadoras durante tantos anos, exploradas, inclusive, pelos sentimentos. O sentimento de ser da família, o sentimento de ter criado filho, depois criou o neto, de estar na família há muito tempo. Mesmo assim, não se teve com ela, né, a consideração ou o reconhecimento de pagar-lhes todos os direitos que ela deveria ter. Antônio Barros, e aí, como é que se administra uma situação dessa? As empregadas domésticas, elas estão se conscientizando, elas estão se despertando para a realidade. Antes dessa PEC, elas não queriam trabalhar mais como mensalista, porque o salário mínimo está R$ 678, dividido por 30, R$20 por dia. Uma mãe de família, para sustentar, certo, por R$20, então muitas delas estavam correndo de trabalhar mensal para trabalhar na diária, porque na diária elas cobram R$90, R$100 e elas tiram R$500 e R$600. E além do mais não tinham seus direitos assegurados por lei. Com essa PEC 478, estão todas elas vibrando, elas não querem nem mais, está mudando o quadro. Hoje eu recebi telefonemas de diarista, não, Barros, eu agora vou voltar a trabalhar mensal. Porque como diarista eu não tenho meu direito assegurado por lei. Eu não tenho direito à férias, eu não tenho direito a 13º salário, eu não tenho direito a nada. Eu vou agora correr para a casa de família, porque eu tenho todos os meus direitos assegurados por lei. Então, eu estou sentindo... E está tendo uma mudança já. Diarista não vai querer mais trabalhar. O patrão tá tendo conflito. Patrão, eu vou querer admitir diarista. E elas agora, hoje eu recebi uns 3 ou 4 telefonemas de diarista que não quer mais diária. Está querendo trabalhar fixo. Por quê? Porque ela vai ter direito a FGTS, seguro-desemprego, hora extra, adicional noturno. Então delas que estão vibrando tanto. Ixi, agora eu vou comprar minha casa, minha vida. E tem delas aí, tem entrevista que já quer ter um carrinho financiado. Estão mortas de feliz. Ministra. Eu quero me reportar ao vídeo que nós assistimos, bastante interessante. Na conferência da OIT, que aprovou a Convenção 89, que eu e a deputada Benedito participamos, nós discutimos com 158 países também essa situação da doméstica que precisa contratar uma outra doméstica. Qual que é a situação? Aí eu volto novamente na necessidade de implementação de políticas públicas, creches, escola de tempo integral, né, condição para que a trabalhadora doméstica possa deixar os seus filhos. No caso retratado no vídeo, o filho tem 6 anos,
não precisaria dela ter uma trabalhadora informal para cuidar do filho dela. É nessa situação que nós precisamos chegar. Porque o que acontece? Essa que está trabalhando para ela sem registro, sem recolher INSS, se trabalhar 3, 4, 5 anos, quando ela for aposentar, vai ser um prejuízo enorme, além de não usufruir dos benefícios previdenciários, né? Então, essa é uma situação que precisa ser resolvida no contexto do avanço dos direitos. E não para ser resolvida não criando direitos e não fazendo a regulamentação. Agora, como é que fica a questão, assim, em termos da Seguridade Social, a Previdência? A lei prevê alguma coisa já regulamentando isso? A lei que foi aprovada? A Previdência, o Ministério da Previdência, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, a Casa Civil, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres, da Secretaria Especial Só faltaram o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Só faltou o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, debruçaram-se sobre esta PEC, né, para dar à presidenta Dilma condições para a mensagem que ela deverá mandar para a regulamentação da PEC. Eu acho que disse muita coisa, né? Claro. Mas, ministra, do seu ponto de vista, o que precisaria ser feito com relação a isso, assim, de imediato, para aperfeiçoar a legislação e não complicar a relação? Olha, eu diria que de imediato nós precisamos de uma ajuda grande da mídia, né? A mídia no Brasil tem um papel muito importante para divulgar os aspectos positivos e o que existe de reparação, porque eu chamo essa PEC também da PEC da reparação, da PEC do pagamento da dívida social que o Brasil tem com os trabalhadores domésticos, e bastante calma para interpretar as pessoas, quem tem um advogado trabalhista, que é seu conhecido, que tem acesso, procurar se informar, procurar ampliar o diálogo com o trabalhador doméstico que está na sua casa. Antônio, e aí? Você acha que essa coisa com relação a quem tem 2 empregadas, que dorme, que não dorme, que isso vai ter algum impacto ou vai ser absorvido? Para encontrar uma empregada doméstica para dormir no emprego, meu amigo, por menos de R$ 1.500, por menos de R$ 1.800, elas não vão. A faixa para não dormir no emprego, elas estão numa faixa de 800 a R$ 1.000, com mais o vale transporte, essas coisas, como é que se diz, tudo, tá? Então, o empregado doméstico, eu acredito, tá, que está despertando agora para a realidade. Eles estão vendo essa PEC 478 com bons olhos, ela já deveria ter chegado há bastante tempo. Ela está chegando com muito atraso, mas, enfim, nós estamos satisfeitos e nós estamos muito felizes, porque ser um trabalhador doméstico ou ser uma trabalhadora doméstica é uma profissão gratificante e digna como qualquer outra. Se todas as categorias têm seus direitos assegurados por lei, jornalista não tem seus direitos assegurados por lei, os rodoviários não têm seus direitos assegurados por lei, se todas as categorias têm seus direitos assegurados por lei, por que o empregado doméstico só tem direito a ralar, lavar, passar, cozinhar, arrumar casa e levar humilhação de empregado? Não, é uma classe trabalhadora e tem que ter os mesmos direitos das outras categorias. Por que não? Eu queria dizer da importância dessa PEC. Ela representa a lei do ventre livre, tirando criança do trabalho. A lei do sexagenário, de gente que trabalhou 30, 40 anos e não teve sua carteira assinada. E a lei áurea, que a gente deu liberdade a trabalhadoras que vêm desde a Casa Grande. Eu falo aqui também como ex-empregada doméstica, né, que foi a minha primeira profissão que eu exerci, e com muita honra, e considero que esse é um momento histórico que nós estamos vivendo. Eu tive a honra de participar ontem, né, da última fase de aprovação
no Senado. E, com certeza, vamos voltar aqui para falar dos excelentes resultados e dessa igualdade de direitos e tratamento que o Senado, o Congresso Brasileiro, acaba de propiciar aos trabalhadores domésticos. Então, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, que também foi empregada doméstica, a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ex-governadora do Rio de Janeiro e ex-empregada doméstica, e o presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros. Uma boa noite a todos, até a próxima semana aqui com 3 a 1 na TV Brasil.